5 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 13 Explorando uma ruína pela primeira vez. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Depois de verificar sua armadura e armas novamente, Suma acenou para Orel e abriu a porta de madeira do abrigo enquanto ele saía. Atualmente, seus pontos de sobrevivência restantes eram suficientes para ele atualizar suas armas e itens defensivos. No entanto, o objetivo da viagem de Sumo não era lutar. De sua coleta de informações ontem, ninguém havia falado sobre como eram os monstros nas ruínas. O desconhecido sempre foi o mais assustador. Se não houvesse perigo nas ruínas, alguém teria explorado mais fundo há muito tempo. No entanto, ninguém falou sobre como era por dentro. A razão mais provável é provavelmente porque as pessoas que se aventuraram mais fundo estão todas mortas. Mesmo se eu atualizasse minhas armas, não seria capaz de fazer muito com minhas habilidades de combate atuais. Era importante conhecer as próprias limitações. Embora Sumo se exercitasse com frequência, ele não achava que suas habilidades de combate atuais pudessem ser comparadas às habilidades de combate de soldados especiais. Essencialmente, ele era apenas uma pessoa comum com um pouco de força. Devemos ser extremamente cuidadosos para não nos machucarmos, Orel. Vamos. A névoa fora da ruína era como um mosaico. Embora ele estivesse a apenas 100 metros de distância agora, seu efeito ainda obscurecia a visão do estranho. Sumo se agachou e sorriu enquanto acenava para Orel, que estava bisbilhotando. Au au. Uau au. Quando Orel viu o gesto de Sumo, correu intimamente e se enterrou nos braços de Sumo, esfregando sua cabeça com força nele. Inicialmente, ele tentou fingir que parecia sério, mas aquele olhar em seu rosto desabou instantaneamente. Com uma pitada de malícia, lambeu o queixo de Sumo. Está bem, está bem. Depois que entrarmos na ruína, vou lhe dar uma tarefa. Com toda a honestidade, Suma definitivamente não achava que o pegajoso de Orel era por causa da influência de sua personalidade. MMHMM. Definitivamente não é. Depois que Orel ouviu o que Sumo disse, suas orelhas se levantaram e parecia que estava ouvindo seriamente. Quando entrarmos mais tarde, não se afaste muito de mim. Certifique-se de estar no máximo a 5 metros de mim e se sentir algum perigo, avise-me imediatamente para que possamos recuar pelo caminho por onde entramos. Orel inclinou a cabeça e, após 2 segundos, acenou com a cabeça, indicando que havia entendido. Esse é um bom cachorro. Quando entrarmos mais tarde, podemos encontrar outras criaturas, então lembre-se de que elas são inimigo. Não seja tão estúpido de correr até eles ou você estará morto. Depois que Sumo disse isso, ele se levantou, pegou sua lança de carvalho japonês de seu inventário e agarrou em sua mão. Então, ele caminhou firmemente em direção à ruína. Ele estava a cerca de 10 metros de distância agora. Sumo finalmente deu uma boa olhada na estrutura dentro da ruína. O exterior consistia em paredes baixas de barro com cerca de 2 ou 3 metros de altura com marcas de queimaduras cinza e preta que davam a impressão de que a estrutura havia experimentado as chamas da guerra. A situação bizarra não só não fez nada para dissipar as dúvidas de Sumo, como também o deixou ainda mais curioso. A julgar pelas informações disponíveis até agora, parecia que a ruína não era de uma civilização muito moderna. Pelo menos não deveria haver nada além de sua compreensão. Depois de apertar a lança e acenar com Orel para o lado, Sumo reuniu coragem e mergulhou na névoa. O cheiro é um pouco estranho. Assim que passou pela névoa, Sumo ficou em alerta máximo e começou a observar os arredores com total concentração. Registro: você entrou em uma ruína. Gravar: a função de identificação do painel do jogo é desativada. Por favor, use-o depois de sair da ruína. O súbito som do sistema assustou Sumo. Ao mesmo tempo, a névoa parecia ter recebido algum tipo de sinal ou estímulo e começou a se dissipar em um raio de 5 metros. Sumo não se atreveu a se aventurar mais fundo e começou a circular ao longo da periferia das ruínas. Ele provavelmente caminhou por cerca de 20 minutos, mas ainda não havia circulado de volta ao local de onde entrou. Essa ruína é tão grande assim?
Sumo se perguntou silenciosamente para si mesmo e começou a rastrear o caminho de onde veio. A sobrevivência no dia do juízo final não era um romance. Entrar imprudentemente sem pensar era o que um protagonista de romance faria. Se ele se perguntasse honestamente, lembraria a si mesmo que não tinha esse tipo de coragem para ser tão ousado a ponto de avançar direto para o desconhecido. Depois de voltar ao ponto de partida, Sumo começou a caminhar para frente. A terra amarela sob seus pés era como estradas rurais com caminhos irregulares. Enquanto caminhava pelas paredes de barro, seu campo de visão se alargou repentinamente quando chegou ao final da curva. Uma estrutura parecida com um paifang estava de pé no chão não muito longe. Como o olhar de Sumo começou de baixo e lentamente se moveu para cima, sua boa visão permitiu que ele distinguisse as palavras no meio do paifang escondidas na névoa imediatamente. Ele leu, Lingfang. Cidade? Uma cidade? Quando ele viu o nome familiar, Sumo não sentiu uma sensação calorosa de familiaridade como se estivesse vendo sua cidade natal, mas em vez disso um arrepio percorreu sua espinha. Oreu, que estava ao lado dele, também parecia ter encontrado um grande inimigo. Inicialmente, ele estava pulando energicamente e farejando, mas no momento em que viu o Paifang, de repente se agachou no chão e olhou com raiva para frente. Arrepios apareceram por todo o corpo de Sumo enquanto ele observava a cena estimulante à sua frente. Olhando profundamente na névoa atrás do Paifang da cidade de Liangfang, instintivamente, Sumo sentiu que havia algo errado e recuou rapidamente ao longo do caminho. Ele estava em um mundo do juízo final e estava olhando para algo que se assemelhava a uma cidade fantasma cercada por neblina. Apenas algumas pessoas seriam corajosas o suficiente para entrar e continuar explorando. Ele não sabia se as ruínas que outras pessoas encontravam também pareciam a entrada do inferno, mas ele tinha certeza de que se ele entrasse para procurar com seu equipamento atual e habilidades de combate, ele definitivamente estaria em grande perigo. Quando Sumo saiu virando a esquina, a névoa atrás dele lentamente começou a se fechar novamente, gradualmente enterrando o Paifang. Enquanto caminhava pelas paredes de barro, Sumo teve uma ideia tola. Como a cidade parecia muito perigosa para entrar, ele pensou que poderia simplesmente encontrar uma maneira de cortar as paredes de barro para ver o que havia dentro das casas de fazenda à beira da estrada. Oreu, fique de olho em mim. Depois que Sumo gritou, ele caminhou cautelosamente até o local de onde começou e começou a inspecionar a construção da parede de barro. Pareciam as paredes normais feitas de barro no campo. Sumo cutucou com sua lança de carvalho japonês e imediatamente, um pequeno pedaço saiu. Funcionou. Quando Sumo viu que as paredes não eram tão fortes quanto ele pensava inicialmente, ele ficou animado e começou a sacar seu machado de ferro enquanto golpeava as paredes, um golpe de cada vez. A cada golpe contra a parede, Sumo estava cheio de energia enquanto ouvia o som do poderoso contato, observando pedaços de lama caindo. A parede tinha cerca de meio metro de espessura e desabou em menos de 5 minutos com um estrondo alto. Do meio da parede, ele criou uma abertura grande o suficiente para cerca de 3 pessoas passarem ao mesmo tempo. Quando ele espiou pela abertura, ele podia ver vagamente velhas casas de tijolos de estilo rural. Havia 3 casas de tijolo, todos os 3 pareciam iguais. Oreu, cheire e me diga se há algum perigo por perto. Enquanto Sumo se agachava contra a parede de barro, ele olhou curiosamente para dentro da casa. Cada quarto estava trancado com cadeado e parecia que o dono havia saído. Quase não havia sinais de vida dentro do local. Sumo terminou de inspecionar o lado de fora da casa e olhou para Oreu. As orelhas de Oreu se levantaram para ouvir um pouco, então ele se agachou no chão um pouco enquanto farejava. Finalmente, o cachorro balançou a cabeça, indicando que não havia cheiro de criaturas lá dentro. Depois que Sumo guardou sua lança de carvalho japonês, ele segurou o machado de ferro em sua mão enquanto pisava um pé dentro do complexo, em alerta máximo. Mesmo que parecesse que ele estava apenas brincando, ele já estava tentando descobrir uma rota de fuga. Do pátio até o exterior da ruína,
A distância deveria ser de cerca de 30 metros com base no número de passos que ele deu. A velocidade de corrida de um adulto em um terreno como este era de cerca de 5 metros por segundo. Então, mesmo que ele entrasse na casa para explorar, deixar a ruína levaria apenas menos de 10 segundos para ele se sentisse algo errado. Um passo de cada vez. Sumo deu um passo extremamente cauteloso em direção ao centro do complexo enquanto seus olhos passavam aleatoriamente pelas próximas 3 casas. Puff! Uma sombra negra passou e colidiu com a armadura de cerâmica de Sumo, derrubando Sumo no chão. Com um rosnado baixo, Sumo ergueu a cabeça e ficou chocado ao ver um cão-lobo de forma assustadora. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 14. Um banho de sangue. Uma grande colheita. Quando Oreia viu que Sumo havia sido atingido, ele voou por trás e ficou entre Sumo e a besta. Naquele momento, os 2 caninos ficaram de frente um para o outro. Foi bom que Oreia estivesse na frente dele. Sumo já estava sem fôlego e teve segundos preciosos para recuperar o fôlego. Depois de 3 ou 5 segundos, enquanto a tontura em sua cabeça diminuía um pouco, Sumo se levantou e concentrou sua atenção nos 2 caninos. Anteriormente, Sumo apenas teve um vislumbre da besta e pensou que parecia um cão-lobo. No entanto, quando ele olhou para frente, seu couro cabeludo ficou dormente quando ele percebeu que não era como qualquer criatura que viveu na Terra antes. Embora parecesse um cachorro, nenhuma parte da pele da criatura estava intacta em todo o corpo. O fato era especialmente proeminente em suas costas, onde uma grande área não tinha pele onde deveria estar, revelando carne podre pingando sangue preto acinzentado. Seus olhos eram negros como azeviche, olhando para Sumo, como se estivesse avisando-o: "Você está se intrometendo no meu território." A selvageria nos olhos do cachorro preto estava em plena exibição naquele momento, como se fosse atacar e atacar se Sumo fizesse o menor movimento. Definitivamente não era uma criatura normal. Lutar ou fugir? Enquanto Sumo pensava sobre isso, a criatura hedionda mergulhou novamente como um raio negro saltando no ar, tentando romper a defesa de Oreo. Sumo inconscientemente esticou o braço para bloquear, mas para sua surpresa, Oreo esfaqueou por baixo enquanto o cachorro preto saltava, acertando o cachorro preto no estômago e derrubando-o para o lado. Agora é uma boa chance. Um olhar cruel brilhou nos olhos de Sumo enquanto ele dava uma cambalhota para frente. Instantaneamente, ele trocou seu machado de ferro por sua lança de carvalho japonesa em uma série de movimentos suaves. Enquanto ele avançava e puxava para fora, a ponta da lança arrancou um pedaço de carne ensanguentada do corpo do cachorro preto. Imediatamente, Sumo usou toda a sua força para derrubar o corpo da lança e a ponta da lança, usando a lança como um chicote enquanto chicoteava impiedosamente o corpo do cachorro preto. Aquele movimento de chicotada pareceu machucar muito a criatura. Mesmo depois de abrir um buraco sangrento em seu corpo, o cachorro preto não fez nenhum barulho, mas agora uivou repetidamente com a chicotada. Enquanto estava caído, Sumo partiu para matar. Sumo, que viveu uma vida refinada e culta por metade de sua vida era civilizada, não esperava que um poder tão tremendo emergisse de seu corpo naquele momento. A força começou de sua cintura, viajando até seu tríceps, passando por seu antebraço e, finalmente, na lança quando ele bateu no corpo do cachorro preto. Quando ele viu que a espinha dorsal do cachorro preto estava quebrada em 2, Sumo parou e olhou para baixo de cima. Ele olhou para o cão preto que se debatia caído no chão e seu olhar parou por um longo tempo na cara podre do cão preto. Depois de ver que o cachorro preto não se levantou depois de esperar alguns momentos, Sumo soltou um longo suspiro e momentaneamente sentiu uma onda de cansaço quando quase caiu no chão. Quando o cachorro preto que estava deitado no chão viu a aparência letárgica de Sumo, naquele momento, suas patas dianteiras pisaram no chão em uma posição bizarra, como se a metade da frente e a metade de trás de seu corpo estivessem separadas. Ele abriu a boca e tentou morder a coxa de Sumo com seus dentes pretos e amarelos. Oreo, que estava ao lado de Sumo, choramingou e tentou ajudar Sumo a desviar do ataque, mas não esperava que Sumo fosse mais rápido que ele.
Era como se Sumo estivesse fingindo o tempo todo quando ele trouxe sua lança de volta e a perfurou direto no cachorro preto que veio voando para ele. Rachadura. Com enorme impacto, a ponta da lança perfurou a boca do cachorro preto, e Sumo, que segurava a lança, caiu no chão com a colisão. Quando Sumo olhou para o monstro cão preto com a ponta da lança presa dentro dele como carne em um espeto, um olhar cruel brilhou em seus olhos enquanto ele lambia as gengivas e cuspia um bocado de sangue. Que merda de blefe! Depois de colocar a lança de sua mão, Sumo olhou para Oreo. Para sua surpresa, Oreo soltou um gemido e caiu no chão. Não se atreveu a aproximar-se dele. Quando Sumo percebeu como ele deveria estar, ele ficou momentaneamente atordoado e deixou cair a lança de sua mão. A ferocidade em seus olhos também voltou ao seu temperamento brando habitual quando a lança atingiu o chão. Quando Oreia viu a transformação de Sumo, ela correu tristemente, esfregando a cabeça contra Sumo. Sumo estava prestes a abraçá-lo quando sentiu dor por todo o corpo assim que levantou a mão. Ele também se sentiu um pouco sem fôlego com o golpe do cachorro preto em seu peito. Ele olhou para sua mão. Havia pequenas feridas em todas as mãos devido ao atrito áspero quando ele segurou a lança com força agora. Quando ele apertou a mão com firmeza, a dor atingiu seu núcleo. Aquela coisa maldita era muito forte. Provavelmente não era uma criatura normal, certo? Não teve nem chance de respirar. Sumo esfregou a cabeça de Oreo com o cotovelo e se preparou para se levantar. O cachorro preto claramente não era uma criatura que ele já tivesse visto antes. Mesmo o camaleão mutante de antes estava além do seu domínio de conhecimentos sobre as criaturas. Mesmo assim, esse monstro não respirava, não precisava cheirar e, embora sua espinha estivesse quebrada em duas, ainda era capaz de lançar um ataque suicida. Que realidade assustadora! Depois que Sumo deu a si mesmo uma conversa estimulante, ele começou a caminhar em direção ao meio da casa, apertando sua lança. Ele estava preocupado que a comoção anterior atraísse outras criaturas e teve que tomar uma decisão rápida. Portanto, ele teve que procurar o local primeiro. Esta fechadura é um pouco semelhante às fechaduras da Terra. Embora nunca tenha visto um perfil como este, agora não é hora de estudar a fechadura. Ele pegou seu machado de ferro e suportou a dor em suas mãos. Ele cortou a corrente fina pendurada na fechadura até que ela quebrou. A fechadura deslizou fracamente. Ele empurrou a porta da casa e um cheiro de mofo emergiu de dentro, do tipo que se acumula quando as casas ficam desabitadas por muito tempo. Pela fraca luz que vinha do lado de fora, Sumo mal conseguia ver a estrutura interior da casa. Quase não havia nada dentro do local e parecia que foi saqueado. Embora a chamasse de casa, quando entrou viu que um terço da sala era ocupado por um fogão tipo Kang preferido pelos nortistas. Na cabeceira do fogão da cama Kang havia uma velha televisão de fundo grosso. Sumo nem pensou duas vezes quando caminhou até lá e colocou a televisão e o cabo de extensão em seu inventário. Ele não se importava ser uma televisão velha e volumosa ou uma televisão LCD. Quando Sumo veio para aquele mundo e viu os objetos de seu mundo anterior, uma sensação de familiaridade surgiu do fundo de seu coração. Enquanto houvesse eletricidade, talvez ele pudesse fazer a televisão funcionar. Não poderia ser descartado. Depois de recolher as coisas no fogão da cama Kang, Sumo também não deixou o chá na mesa redonda no meio. Ele também ensacou a mesa para garantir. O inventário de todos inicialmente tinha 20 espaços. Antes de Sumo partir, ele usou apenas 6 espaços, então havia armazenamento mais do que suficiente para ele naquele momento. Quando ele olhou ao redor mais uma vez, caso houvesse mais alguma coisa que pudesse salvar, Sumo enrolou a roupa de cama mofada na cama e jogou-a em seu inventário antes de sair da casa do meio. O dono desta casa provavelmente pegou o que pôde, pois as coisas que sobraram eram muito inconvenientes para carregar ou muito inúteis. Depois de cortar a fechadura da porta da casa à direita, não ficou surpreso ao descobrir o que havia dentro. A casa estava vazia e não havia nem mesmo objetos para Sumo saquear. Por um momento, Sumo ficou um pouco abatido depois de pagar tal preço pela viagem.
Mas quando abriu a fechadura da porta esquerda, ficou agradavelmente surpreso. Isso deve ser uma cozinha. Não achei que haveria algo para eu saquear. A casa da esquerda foi construída com mais simplicidade. Havia 2 wokes à esquerda e uma mesinha à direita com uma tábua de madeira em cima. Claro, não foram essas coisas que surpreenderam Sumo. O que surpreendeu foram as garrafas e potes sobre a mesa. Meio pacote de sal. Pimenta preta. Pimenta em pó. Bicarbonato de sódio. Anis estrelado. Pimenta da Jamaica. Sumo colocou 7 ou 8 tipos de especiarias em seu inventário. Quando Sumo olhou para baixo, ficou encantado ao encontrar meio saco de farinha que já havia sido aberto dentro da caixa d'água. Como o tanque de água estava bem fechado, Sumo cavou a farinha com as mãos e descobriu que apenas o topo estava um pouco enegrecido. O resto da farinha abaixo ainda estava branca como a neve, para sua alegria. Vou levar isso embora. Estou tirando tudo. A wok, depósito de água, temperos e meio saco de farinha. A cozinha acabou sendo a maior colheita da batalha. Depois de confirmar que não havia mais nada na sala, Sumo recuou enquanto se apoiava em sua lança, mancando em direção à abertura na parede de barro. Naquele momento, Ore estava estritamente fazendo seu trabalho, agachado na abertura para vigiar. Quando viu Sumo chegando, correu até ele. Au au au. Oreo latiu bruscamente enquanto puxava a bainha da calça de Sumo. Está bem, está bem. Vamos. Chega de explorar. Voltaremos aqui na próxima vez, quando estivermos mais bem equipados para examinar o local novamente. Sumo olhou para as casas populares com paredes de barro ao lado dele e com um pouco de cobiça em seus olhos. No entanto, depois de abrir a barra de status de Ore e ver que a habilidade do sexto sentido estava em esfriamento, Sumo se assustou. Ele acelerou seus passos e passou pela saída nebulosa, saindo rapidamente. Quando Sumo saiu, o barulho da entrada da ruína mais uma vez voltou ao seu estado de tranquilidade. Não demorou muito para que a névoa dispersa começasse a envolvê-lo novamente. Porém, na abertura na parede que Sumo fez com seu machado de ferro, havia a silhueta de uma pessoa. A sombra parecia um pouco agitada, vagando no local antes de desaparecer na névoa novamente. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 15 Curando suas feridas e organizando sua colheita. A ruína envolta em névoa se dissipou depois que Sumo saiu, e começou a desaparecer como se eles tivessem realmente se transformado em névoa. Naquele momento, o cadáver do cachorro preto que Sumo arrastou em sua lança de carvalho japonês também se transformou em uma sombra junto com a névoa. Uma brisa soprou e se transformou em cinzas. Que pena, pensei que poderia pelo menos puxar essa coisa feroz para identificar o que diabos era. Ligeiramente abatido, Sumo chamou o painel do jogo, selecionou o manual de ilustrações de monstros e tentou escanear. Nenhuma presença de besta mutante detectada dentro de um raio de 1000 metros do jogador. Contagem de hoje 1-3. A área ao redor do abrigo era apenas um vasto terreno baldio e qualquer animal grande podia ser visto a olho nu. Apenas para ter um pouco de paz de espírito, Sumo usou a varredura uma vez. Enquanto ele arrastava seu corpo cansado de volta para o abrigo, a sensação de segurança há muito perdida finalmente o invadiu novamente depois que ele fechou a porta de madeira do abrigo. Uma onda de dor também o recebeu junto com sua sensação de segurança. Depois de tirar a armadura de placa de cerâmica de seu corpo, ele sentiu um traço de dor que deixou seu couro cabeludo dormente. Sempre houve uma força igual e oposta. Embora a armadura de placa de cerâmica bloqueasse o impacto do ataque do cachorro preto, o impulso ainda deu a Sumo uma contusão no peito. Para segurar a lança de carvalho japonês, partes da pele da palma da mão também foram esfoladas. Naquele momento, ele pôde ver sangue na palma da mão quando olhou melhor sob a luz do sol. As outras partes doloridas de seu corpo eram contusões dos tecidos moles do golpe repentino, o que não era grande coisa. O Oreo abaixou a cabeça e continuou circulando Sumo. Mesmo que o cachorro não pudesse falar, seu sentimento de preocupação era genuíno. Enquanto Sumo suportava a dor, ele espremeu um sorriso.
Bom cachorro, estou bem. Cometemos alguns erros hoje. No entanto, as coisas vão mudar. Da próxima vez, vamos deixá-los experimentar as armas modernas. Au, au, o Oreo levantou a cabeça e era óbvio que não entendia o que Sumo queria dizer com armas modernas. Que bebê peludo fofo. Oreo claramente não era um animal de estimação comum. Como uma criatura mutante do juízo final, sua capacidade de entender a fala humana deu a ela uma camada extra de mística. Enquanto Sumo pacificou Oreo, ele moveu a água coletada para o barril de madeira onde armazenou a água da energia psíquica. Ele pegou seu copo e bebeu um copo d'água. A sensação de queimação no peito de repente diminuiu muito e houve até uma coceira entorpecente no ferimento da mão. Quando levantou a mão, pôde ver algumas pequenas feridas na pele. Naquele momento, sob o efeito da energia psíquica da água, os ferimentos começaram a cicatrizar e até mesmo os ferimentos maiores pararam de sangrar. Deve-se sempre aprender com seus erros. Após sua exploração nas ruínas, Sumo finalmente percebeu a importância do combate no mundo do juízo final. Qualquer um que ingenuamente escondesse e evitasse as batalhas acabaria se empurrando para sua perdição. Se já havia lutas durante os tempos de paz, haveria muito mais batalhas em um caótico mundo apocalíptico. A energia psíquica da água não era uma cura para tudo. Mesmo se ele tivesse água limitada para beber, o efeito curativo em pequenas feridas se estabilizava após 300 ml de consumo. Pegou um espelho que sobrara do vidro que cortou para iluminação e ventilação. Ele observou de perto. Devido à excelente aparência herdada dos pais, o jovem do espelho tinha sobrancelhas pontudas e olhos estrelados. Havia um ar de beleza juvenil com pouco sangue em seu rosto, junto com seu cabelo rebelde. Ele não apenas parecia bastante arrumado, mas também destacava a sua vigorosa masculinidade. Ele tinha um queixo perfeito que se curvava lindamente e parecia ainda mais proeminente de seu perfil lateral. Enquanto seu olhar descia mais para baixo, Sumo viu seu peito no espelho. Quando ele olhou para baixo antes, era um vermelho arroxeado com hematomas e parecia extremamente horrível. Depois de beber a água da energia psíquica e seu efeito de cura visível entrar em ação, os hematomas começaram a se desfazer, fazendo com que a cor vermelho arroxeado se transformasse em um roxo mais claro de cor de sangue. Suma sentiu e abaixou o copo de água de energia psíquica. A hora em que ele pisou na ruína era por volta das 9 horas da manhã. Quando ele saiu, eram pelo menos 4 horas da tarde. Isso era completamente inconsistente com as informações anteriores que ele coletou, que diziam que as pessoas só podiam ficar nas ruínas por 2 horas. Ele abriu o painel de mensagens privadas e procurou por Feng Menjui com quem havia falado anteriormente. Depois disso, Sumo tomou a iniciativa de enviar uma mensagem. Sumo, olá, gostaria de saber mais sobre as ruínas e pagarei com água de energia psíquica. Depois que ele enviou a mensagem, Feng Menjui respondeu a ele depois de 2 ou 3 minutos. Feng Menjui, olá, todo-poderoso Su. O que você gostaria de saber? Se você quiser saber onde consegui o vidro resistente à explosão, então terei que me desculpar porque a ruína não se regenerou esta manhã, então não pude entrar. Sumo, eu gostaria de saber o que você viu, ouviu e tudo mais desde que você entrou nas ruínas. Isso porque eu também entrei em uma ruína uma vez, então posso julgar a autenticidade das informações da minha experiência. Espero que possamos ter uma troca agradável. Em vez de optar por manter o segredo, Sumo optou por expor os fatos. Na verdade, desde o momento em que entrou na ruína, sentiu que a sua ruína era diferente das outras. A área era muito grande. Mesmo que as ruínas que os outros encontraram fossem grandes, eles ainda podiam ver o que havia dentro. Por outro lado, mais de 20 minutos de caminhada pela periferia não foram suficientes para chegar ao outro lado de sua ruína, muito menos ver o que havia dentro. Feng Menjui, tudo bem, mas me dê algum tempo. Estou no deserto agora e ocupado por enquanto. Que tal isso, todo-poderoso Sumo? Vou escrever um texto descritivo para você quando voltar ao meu abrigo mais tarde e você pode me pagar a quantidade de água de acordo com o valor que achar na informação.
Já que não é mais um grande segredo, depois de concordar com as condições, Sumo fechou o canal de mensagem privada. Ele agora tinha 100% de certeza de que algo estava errado com a sua ruína. Depois que Sumo abriu seu inventário, ele começou a retirar as coisas uma a uma. Primeiro, ele tirou o mais caro desses itens, a televisão. Televisão em cores de 32 polegadas, excelente vírgula descrição. Um dispositivo tecnológico de uma era desconhecida. O sistema consiste principalmente em 5 partes. Eles são o circuito de alimentação, o canal comum, o canal de áudio, o circuito de decodificação de cores e o sistema de exibição de imagens coloridas. A qualidade do quadro de vídeo é de 25 quadros por segundo e 625 linhas por quadro. Habilidade especial: se o abrigo tiver eletricidade, este item pode monitorar um raio de 1 km ao redor do abrigo, com zoom in, zoom out e função de ângulos diferentes. Comentário: na frente desta televisão, você, eu e ela não temos privacidade. Tá justificado? Puta merda. Há uma função de bug no item. A propriedade da televisão confundiu Sumo. Originalmente, parecia uma televisão comum nas ruínas. No entanto, depois de tirá-lo da ruína, ele ficou surpreso ao descobrir que tinha uma função especial de escuta. Se Sumo pudesse ligar a televisão, isso significava que ele sempre poderia ser o primeiro a atacar dentro do raio de 1000 metros ao redor de seu abrigo. Embora não tivesse certeza de como a televisão funcionava, o simples fato de ela ter um recurso poderoso que a ciência não conseguia explicar era o suficiente para deixá-lo louco. Com certeza, os riscos e os benefícios de sua viagem eram quase iguais. Naquele momento, o desejo de Sumo por eletricidade estava no auge. Falando nisso, desde que ele passou para este lugar, ele não usou o telefone por 3 dias. Naquele momento, ele tinha algum tempo livre e imediatamente sentiu a importância da eletricidade. Depois de tirar tudo, verificar, organizar e guardar adequadamente, uma ideia ousada apareceu de repente na mente de Sumo. Se houvesse uma televisão naquela cidade, poderia haver um gerador também. Não havia razão para que uma cidade tão grande não tivesse suprimentos estratégicos como geradores em sua reserva. Quando Sumo pensou nisso, sua mente se tornou ativa. Enquanto eu tiver armas modernas, monstros como o anterior não seriam nada para mim. Talvez eu possa até contar com ruínas para desenvolver rapidamente meu abrigo. Depois de esculpir todas as expectativas no fundo de sua mente, Sumo continuou examinando a roupa de cama mofada roubada, conjunto de 3 peças cangue-bait fogão, normal, descrição, composto por edredom, lençol e travesseiro. Habilidade especial: o tecido exclusivo melhora o conforto em uma pequena quantidade e também possui alguma função de barreira à umidade. Comentário: este conjunto de 3 peças vermelho pato mandarim compensa o amor que te falta com lençóis brancos. Embora Sumo tenha adquirido um item de qualidade normal, ele não desanimou. Embora Sumo não tivesse grandes expectativas quando pegou o item, já que era um edredom que já estava mofado, ter uma habilidade especial que melhora o conforto mesmo que um pouco já era difícil de encontrar. Enquanto ainda havia luz do sol lá fora, Sumo saiu do abrigo e colocou o conjunto de 3 peças no chão, onde o sol pudesse brilhar sobre ele para que a luz do sol pudesse desfazer a roupa de cama. Na verdade, se não fosse pelas condições limitadas em que vivia, Sumo não teria se importado em lavá-los com água e levá-los ao sol. No entanto, devido à sua situação de vida atual, ele teve que manter tudo básico. Depois que Sumo voltou para o abrigo, ele tirou a mesa, o jogo de chá e os temperos que havia saqueado antes. Desta vez, infelizmente, o painel do jogo não reconheceu essas coisas, então ele só poderia usá-las como móveis comuns, xícaras e temperos. No final, foi o meio saco de farinha que ele pegou na cozinha que deixou Sumo muito feliz. Farinha refinada, boa, descrição, cor branca leitosa, teor de proteína entre farinha de alta e baixa proteína, corpo semi-solto, adequado para baozi, mantous, macarrão, etc. Habilidade especial:
Farinha com função de remoção de sujeira autorregulada, não apodrece nem mofa com facilidade. Adequado para armazenamento a longo prazo. Comentário: o que você acha? Olhar para isso não dá vontade de fazer uma tigela de macarrão Biang Biang e comê-lo. Me Post-Apocalíptico Shelter Capítulo 16 Comida quente. Grande melhoria na vida. Sumo não tinha altos padrões de alimentação. Contanto que pudesse ser preservado por muito tempo e não estragar, isso era o suficiente para ele. A habilidade especial da farinha era exatamente o que ele queria. Nesta fase, a refeição de todos era extremamente básica. Por exemplo, o Daliba que Sumo comeu tinha pelo menos sódio suficiente para suas necessidades diárias. Outros não tiveram tanta sorte. Para as 3 refeições de algumas pessoas, elas só podiam recorrer a cavar grama, cortar cascas de árvores ou até mesmo comer terra apenas para sobreviver. Quanto à carne de besta mutante que poderia ser comercializada, devido ao ambiente hostil, os animais não carregavam muita gordura em sua carne. Era por isso que qualquer um que tentasse mastigá-los pensaria que estavam mastigando casca de árvore. A carne estava seca como um osso. Oreo estava bem com carne fria ou crua. Na verdade, iria comê-los com prazer. Sumo também estava bem com o arranjo. Comparado ao preço de troca de 100 ml de água por 500 gramas de pão no mercado comercial, Sumo poderia obter cerca de 700 gramas a 800 gramas de carne de fera mutante por apenas 100 ml de água. Os olhos de Sumo piscaram quando ele abriu o painel de negociação. Naquele dia, ele decidiu se tratar. Ele ia gastar mais água em troca de uma boa comida para comemorar o sucesso da exploração na ruína, pois ele saiu inteiro dela. Ele tinha à sua disposição uma tarde inteira de água estocada, incluindo o restante da manhã e a quantidade que ele bebia para curar seu corpo. Naquele momento, sua água de energia psíquica era de 3,8 L. Entre os jogadores de sobrevivência globalmente, se Sumo se reconhecesse como número 2, ninguém ousaria afirmar que era o número 1. Depois de verificar e certificar-se de que ninguém listou nenhum item raro, Sumo imediatamente começou sua pesquisa por palavra-chave. Frango. Desculpe, nenhum item foi encontrado com o termo frango. Carne de porco. Desculpe, nenhum item foi encontrado com o termo carne de porco. Carne bovina. Havia milhares de itens estranhos no canal de comércio e não faltava gente pegando coisas boas que existiam na terra dos baús do tesouro. No entanto, a exceção foram os produtos à base de carne. Depois de procurar, Sumo não teve escolha a não ser mudar sua estratégia. Desta vez, ele mudou sua palavra-chave para carne latada. Desculpe, nenhum item foi encontrado com o termo carne latada, nem isso. Carne curada. Foram encontrados 2 itens com o seu termo. Depois de mudar sua estratégia mais uma vez, Sumo abriu um sorriso satisfeito. Uma peça de 400 gramas de carne curada e uma peça de 200 gramas de carne curada. Pelo preço unitário, 1 ml de água podia ser trocado por 3 gramas de carne curada, o que era um preço bastante alto. Depois de abrir a função de bate-papo privado e criar uma mensagem privada para o vendedor não pôde conter sua surpresa ao ver que foi contatado por Sumo. Eles rapidamente perguntaram se ele iria negociar com sua energia psíquica água. Depois que Sumo lhes deu uma resposta afirmativa, os vendedores tomaram a iniciativa de baixar o preço. O preço unitário foi reduzido para 1 ml de água por 6 gramas de carne curada. Esse preço deixou Sumo estupefato. Naqueles 2 dias, embora houvesse rumores de que a água da energia psíquica era água benta e curativa, muitas pessoas não tinham certeza se era verdade ou não, apesar de ouvir todas as alegações. Quando Sumo viu como os vendedores estavam cooperando, ele decidiu fazer um golpe de relações públicas para sair da situação. Assim, ele trocou os itens pelo preço original e deixou os vendedores muito gratos. Depois de gastar 200 ml de água de energia psíquica para carne curada, um flash de luz apareceu e o nível de água do barril armazenando a água de energia psíquica caiu em uma quantidade insignificante. Depois disso, 2 tamanhos diferentes de carne curada apareceram no inventário de Sumo.
Ele tirou a carne curada e olhou para a carne gorda e magra. Era ligeiramente transparente, brilhante de cores vivas. Sumo não pôde deixar de sentir seu apetite crescendo quando viu a carne curada rosada. Sumo tirou 6 unidades de blocos de ferro que foram guardados para a atualização da base e mudou para a página de criação. Fogão de ferro, ferro C6, madeira 11, barro 22, criação confirmada. Bloco de ferro 6, madeira 1, argila 2. Quando a luz da criação brilhou, um fogão comum do campo apareceu no inventário de Sumo. Depois que Sumo encontrou um lugar próximo ao canto, o fogão se materializou na posição assim que ele confirmou o pensamento. Esse também foi um dos benefícios de criar coisas com o sistema. Contanto que a pessoa se concentrasse em sua mente, ela poderia escolher onde colocar o item pela primeira vez. Depois de tirar o oki que saqueou da ruína, ele derramou 100 ml de água de energia psíquica e o limpou, enquanto Oreu uivava enquanto estava na porta. Eu quase esqueci você, garotinho. A partir do momento em que voltaram, Oreu correu espontaneamente para a porta para vigiá-la. Era muito bem comportado e nada parecido com um husky da vida real. Nesse momento, o cão foi tentado pelo cheiro da carne curada. Ele queria ir até o dono e implorar por um pouco para comer, mas, ao mesmo tempo, também estava preocupado que monstros entrassem se ele saísse da porta e Sumo não estivesse protegido. Espere um pouco, então vamos comer juntos. Ser paciente. Com um olhar de aprovação, Sumo olhou para Oreu. Depois que Oreu recebeu a afirmação, ele parou de uivar, mas Sumo podia dizer claramente o que Oreu estava realmente pensando pela baba escorrendo pelo canto de sua boca. Os Kies eram originalmente cães de trabalho. Foi só depois que foram levados para a cidade como animais de estimação que gradualmente perderam seus instintos selvagens e o único trabalho que faziam agora era bagunçar a casa. Naquele momento, o husky que guardava a porta do abrigo era tão bom quanto os vira-latas do campo que guardavam as casas das fazendas. Depois de limpar o oak, Sumo colocou no fogão. Como seus pais eram do interior, ele não era como as crianças chiques da cidade, que só sabiam usar fogão a gás girando um botão. Sumo pegou um pedaço de madeira e o enfiou embaixo. Ele pegou o isqueiro que trocou antes e acendeu um pouco de fibra vegetal para que o fogo começasse facilmente. Sumo derramou cerca de 1 litro de água de energia psíquica antes de jogar 2 pedaços de carne curada dentro. Devido às condições limitadas, pretendia fazer uma sopa de carne curada para se alimentar e beber algo gostoso e quente. Foi uma pena que ele tenha começado a plantar repolho e tomate ao lado dele. Caso contrário, a refeição ficaria ainda melhor com alguns legumes frescos dentro. Depois de adicionar sal para realçar os sabores, acrescentou um pouco de soja preta salgada, vinho de cozinha e um pouco de pimenta do reino para melhorar o sabor. Depois de um tempo, um cheiro fresco e doce veio da sopa fervente de carne curada. A lagarta faminta dentro de Sumo também colocou a cabeça para fora enquanto ele se sentava ao lado da wok, cuidando da sopa. Por 3 dias inteiros, Sumo não comeu nenhuma comida com tempero. No passado, ele nunca teria pensado que uma sopa de carne curada sem vegetais poderia fazê-lo babar assim. Quando Sumo viu que a sopa estava quase pronta, ele abriu o painel de comércio novamente e comprou um cati de carne de lobo da terra mutante. Ele usou 3 unidades de madeira para fazer 2 pequenas bacias, bem como um par de pauzinhos. Sumo colocou uma das bacias no chão e colocou a carne do lobo da terra nela. Em seguida, tirou uma porção da sopa de carne curada da wok e despejou na mesma bacia, junto com um pedaço de 200 gramas de carne curada. Oreu, vem e coma. A refeição de hoje é para recompensá-lo por proteger seu mestre durante a batalha, então lembre-se de fazer o seu melhor no futuro, ok? Na batalha com o cachorro preto, Oreu avançou bravamente e parou o segundo ataque do cachorro preto, criando uma boa oportunidade para Sumo. Naquele momento, era natural para ele recompensá-lo. Quando Sumo viu Oreu correndo em círculos em resposta à sopa quente e perfumada, ele riu alto e derramou tudo o que restava na wok em sua própria bacia.
A água de energia psíquica originalmente tinha uma fragrância glutinosa e tinha um gosto bom por si só. Após a fervura, o sabor doce se espalhava sem limites no ar. Felizmente, a rica e deliciosa carne curada conseguiu prender a expansão infinita da fragrância doce antes que ela se dissipasse. A sopa estava levemente branca com um pouco de óleo flutuando na superfície do caldo. Foi de dar água na boca e agradar os olhos. Ele usou seus pauzinhos para pegar um pouco de carne curada. Quando ele mordeu suavemente, era suculento e tinha um sabor suave. Era gorduroso, mas não gorduroso, magro o suficiente, mas não seco. A comida chinesa local sempre curou sua alma. De repente, não parecia que eles estavam em um mundo apocalíptico, onde surpresas inesperadas estavam por toda parte. Em vez disso, parecia que eles estavam no meio da felicidade, flutuando no céu. Mesmo que a sopa estivesse um pouco quente, Sumo pegou a pequena bacia e sorveu a sopa vorazmente. Deixou uma fragrância persistente em sua boca e ele se deliciou com o sabor. Após a grande refeição, o principal e o cachorro se deleitaram em um transe alimentar satisfeito. A barriga de Oreo ficou perfeitamente redonda depois de comer. Junto com sua expressão séria, mas engraçada em sua cabecinha inclinada, parecia ridiculamente fofo. Como Sumo precisava de algum tempo para digerir sua comida, ele abriu o painel de mensagens privadas. Com certeza, ele recebeu várias mensagens privadas de Feng Menjiu. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.